oi, 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 meia hora no ar, meia hora no ar, meia hora no ar. Alô, galera, muito boa noite, muito boa noite. Alex Bajeto, não finge que tá travado, Bajeto me deixa nervoso. Um dia eu vou tirar a live do ar achando que tu tá falando a verdade, Bajeto. Aí, ó, Às vezes dá viu? umas travadas, mas já voltou. É um sacana do Ô, caramba. Tudo Baldasso, bem? como é que tu tá te sentindo hoje pra um jogo tão importante, cara? E tão Ah, eu, importante que no sentido pior pra um torcedor, né? Que é tu ficar ali com aquela coisa, com aquela sensação de que o jogo já vai te revirando o estômago. Cara, vai ser um caldeirão, tá? O jogo lá em São óbvio, Januário. óbvio. Eu queria dormir e acordar no ano que vem, Bajeto. Essa é a verdade. Bagé, o negócio é o seguinte: alguém me perguntou hoje qual tu acha, Baldasso, que é o grande adversário do Inter na briga contra o rebaixamento? Eu respondi: é o Inter. É o Inter. É uma coisa muito louca, Bagé, porque a gente analisa o jogo do Inter contra o Vasco olhando só sob uma ótica. Uma ótica que poderia nos transformar em pessoas pessimistas. E só isso. São pessimistas olhando a ótica. Por um fato muito simples. A gente só fala do que pode acontecer, os resultados paralelos, o que uma derrota, o empate do Inter e tal. A gente fala muito pouco de uma outra possibilidade, que é o Inter vencer o jogo e acabou, não vai mais se falar em rebaixamento. É só É. vencer o jogo. É só vencer um time que vem de 5 derrotas e é ruim, que é o Vasco da Gama. Só que, cara, isso não é a principal pauta. Não é porque nós somos negativos, porque nós queremos sangue. Não. É porque nós sabemos o que é o Inter. Nós sabemos o que é o Inter jogar. Com todo o respeito, tomara que aconteça, a gente ficaria muito feliz com isso, mas nenhum Colorado tem a perspectiva real de que o Inter vai ganhar o jogo hoje. Nenhum Colorado tem essa perspectiva. E aí sim, diante de outras perspectivas de derrota e de empate, aí a gente passa o dia inteiro analisando tabela, a gente passa o dia inteiro imaginando o que o Santos vai fazer, o que o Vitória vai fazer, o que o Fortaleza. Será que o Fortaleza entrou na briga? Será que o Vasco e o Ceará estão na briga do rebaixamento e tal? Porque nós conhecemos o Inter, o inimigo do Inter é o Inter, Bagé. É o Inter. Mas vamos lá, Bagé, porque o Internacional, eu nunca, uma frase do LED no meu canal que eu achei maravilhosa. Nunca foi tão fácil escalar o time do Inter. Nunca foi tão fácil escalar o time do Inter. Se a família Dias, esses queridos Dias, não inventarem moda, o Inter está escalado com a maior das obviedades possíveis. Com Rocher, com Bruno Gomes, onde ele tem que jogar, que é na lateral direita, com Mercado e Vitão na zaga, o Bernabé na lateral esquerda. Os dois primeiros volantes não é para inventar, é o Thiago Maia e o Alan Rodrigues. A linha de três antes do centroavante é o seu Vitinho pela direita, o Alan Patrick de meia e ele voltou, Carboneiro pela esquerda. E o centroavante não é o Borré, não. Centroavante não é o Borré, não pode ser o Borré. Leiam os meus lábios, olhem nos meus lábios. Não pode ser Borré, o centroavante é o Ricardo Matias. Essa escalação é óbvia, Bagé. Agora tu vai me perguntar, tu tem certeza que é ela que vai estar em campo? Não, não tem. Sabe que o Vasco do Fernando Diniz, né? Ele. E o Fernando Diniz é um cara que é muito preparado para essa pressão, afinal de contas, além de técnico de futebol, ele é psicólogo, né? Mas ele tem um jeito de jogar que contra o Grêmio, por exemplo, foi suicida, tá? O Grêmio adiantou a marcação, conseguiu tirar os espaços dele, e quando ele acordou para a vida, o Grêmio já estava ganhando. Só que agora tem o efeito casa. Né? E para São Januário, a gente sabe que e tu fez muitos jogos lá, tu sabe como é que é. É muito difícil trabalhar lá, é difícil jogar lá. E a torcida do Vasco é muito fanática, né? É uma das maiores torcidas do Sim, Brasil, sim. cobra demais. E com 5 jogos sem vitória, naturalmente a cobrança hoje vai ser uma panela de pressão. Isso também, a gente costuma dizer, né? Os 15 primeiros minutos que ajeitam a partida ou não. Daqui a pouco, se não consegue o Vasco fazer a fumaceira, isso pode virar contra o Vasco. Só que daí que entra a família Dias. Porque daí o Inter tinha que estar preparado para isso, né? Porque o Inter pode prejudicar o Vasco hoje, até na própria estratégia do Vasco. Essa coisa de tabu, bom, se tá 5 sem perder, pode ficar 6 sem perder. Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que é muito mais a dúvida do torcedor do Inter, e eu diria até o temor, é a frase que tu usou. O problema não é o que os outros vão fazer, o problema é o que o Inter vai fazer ou deixar de Exato. fazer. Porque tu não consegue imaginar hoje o Inter num anímico, né? Que ele possa estar lutando. O Grêmio não luta, o Inter não luta, Baldasso. O Inter não Não, luta. não. É esse o Tu pegar problema. todos esses jogos recentes, não teve luta do Inter. Se tu pegar o jogo do Ceará, o Ceará tem um jogador expulso aos 4 minutos e que aí naturalmente bagunça todo o roteiro. E talvez o primeiro tempo contra o Santos. Eu acho que o primeiro tempo contra o Santos é o Inter querendo mais. Mas daqui a pouco, se tu não resolve, aí no segundo tempo tu já perde as rédeas de novo do jogo. E mais, as trocas que tá fazendo a família Dias, cara, Tá? não tem como ele. Parece que eles enxergam,
Eles pegam um determinado jogador, esse aqui é o bom, então beleza, esse aqui que eu vou tirar. E eles desmontaram o meio-campo do Inter, tirando o Alan Rodrigues nos últimos 2 jogos e entregaram para o adversário. O grande problema é que esse Inter querendo mais que tu fala, ele tá presente em alguns compartimentos de alguns jogos do Beira-Rio. Um pouquinho com o Bahia, um pouquinho com o Galo, um pouquinho com o Santos, e nenhum jogo ganhou. O Internacional não consegue completar um jogo bem. O Inter não consegue fazer um jogo inteiro bem. Não consegue. O próprio jogo contra o Ceará, que ele ganhou, tem que rezar aos céus todos os dias para o time do Ceará ter entrado tão pilhado como entrou e ter tido um jogador expulso. O Inter ia perder aquele jogo, Bagé. O Inter ia perder aquele jogo também. Esse jogo pode ter salvado o Internacional por uma circunstância completamente alheia à própria condução de jogo do Inter, que foi o Ceará fazer as cagadas que fez. Então, Bagé, o grande medo e a grande preocupação é que o Internacional é um time que entra em campo com um risco iminente de rebaixamento e nos passa a impressão de que não sabe o que está acontecendo. A pergunta do Taigor na última coletiva, que foi a última pergunta da coletiva, ela foi maravilhosa para o Bisol. Ele perguntou: você tem certeza que os jogadores do Inter sabem o que está acontecendo? Sabem o que significaria para o Internacional um rebaixamento? Eu não sei se eles têm essa convicção. Então é muito difícil imaginar daqui a pouco o Internacional em campo fazendo uma partida coesa e vencendo o jogo com um bom futebol, porque a gente não vê isso. Fora de casa, então a gente não vê isso há muito tempo. Tu quer ver uma coisa em cima disso que tu tá relembrando da pergunta do Tiger e da real sensação que se tem de que eles não sabem o que tá acontecendo? 2 coisas. Aquela famosa resposta do Mazuco. Que ânsia vocês têm de encarar a realidade? Porra, mas tem que ser isso. O futebol te cobra isso. E segundo, agora no último jogo do Vasco, foi perguntado pro Diniz se ele temia o rebaixamento. E ele disse, sim, o Vasco está lutando. Nós estamos lutando contra o rebaixamento. É muito difícil o cara encarar isso. E ninguém do Inter encara isso. Não. Quando tu pergunta, eles dizem assim, ué, mas não é o que a tabela me mostra? Ué, mas nós não viemos aqui para esse tipo de campeonato. A família Dias, quando é confrontada, eles não encaram a realidade. E não é feio tu dizer o que disse o Fernando Diniz. Feio é fazer o que o Inter tá fazendo. O Vasco tá encarando. Bom, só encarar vai dar subsídio para que o Vasco ganhe o jogo hoje? Cara, não sei. Mas o Vasco tá com uma realidade de sangue nos olhos, que é o que falta pro Inter. Sabe, de tu encarar, de tu saber que tu vai pegar uma pedreira, que tu vai jogar hoje, quem sabe, contra o árbitro, tu vai jogar contra o Vasco, tu vai jogar contra um sistema de jogo que valoriza a posse de bola, isso enlouquece o Inter. O Inter da família Dias não é o Inter da posse de bola, não é o Inter da marcação alta. Esse jogo contra o Diniz, tu tem que ser time de marcação alta. Tu tem que sufocar o Léo Jardim na saída de bola lá, o goleiro do Vasco, porque os goleiros do Diniz jogam dessa maneira. Mas que Inter é esse? E mais, ô Baldasso, se tu pegar o Ryan do Vasco, quem sabe seja aí a revelação do Campeonato Brasileiro. Jogador de finalização, de força, de lado de campo, de cortar pra dentro pra chutar. O Vegete é um patadura, mas é goleador. O Bruno Coutinho é um jogadoraço que tá meio escondido, meio que se aposentando, mas daqui a pouco resolve numa bola parada. O goleiro do Vasco é um goleiraço. Então, eu concordo contigo que o time é ruim, tanto que tá na posição que tá. Mas é que o Vasco tem algumas individualidades que elas são perigosas se a bola chegar. Os jogos paralelos do Internacional, eles são muito perigosos a partir de hoje e amanhã. Hoje o Santos, depois do jogo do Inter, o Santos pega o Sport. O Santos vai para a pontuação que o Inter tem hoje. Se o Inter perder a mesma pontuação, o Inter ainda ficaria na frente dos critérios. De qualquer maneira, o Santos estaria com a mesma pontuação do Inter. E o Vitória, se ganhar do Mirassol, que não é o mais provável, mas também não é um absurdo, o Vitória passa. Então, nós temos a possibilidade de, nessa rodada, terminarmos em igualdade de pontos com o Santos, que estaria na zona de rebaixamento, e não o Inter só por critérios. E aí, Bagé, vem a próxima rodada, em que o Inter pega o São Paulo, fora. E que a tendência, desculpe, mas a tendência é perder de novo. E o Santos pega o Juventude, rebaixado, Bagé. Eu tô apavorado, Bagé. Não, eu concordo plenamente contigo. Se a gente pegar a rodada, por exemplo, se a gente pegar só a rodada da sexta-feira, tá? Nós temos... deixa eu ver se eu tô pegando certo aqui, tô pegando. Se pegar só a rodada da sexta-feira, a gente tem Juventude Bahia, no Alfredo Jaconi, 7 da noite. Aí tem 7h30 da noite, Vasco e Inter, lá em São Januário. Tem... às 9h30 da noite, Santos Sport, na Vila, digamos. O Santos está com o corpo encomendado, né? O padre já passou lá e rezou. Aí nós temos no Barradão, no sábado, Vitória e Mirassol.
Barradão é horrível de se jogar. O Vitória tá embalado. Claro que o Mirassol é mais time, mas o Mirassol já fez o que tinha que fazer. Ele já tá garantido na Libertadores, tal, já tá escolhendo hotel pro próximo ano. Aí tem ainda no sábado, 9 da noite, Ceará e Cruzeiro. E no domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Botafogo, tá? Mas aí a gente vai para a rodada de número 37, que vai acontecer. Ela já teve 2 jogos, né? O Bragantino ganhou do Galo 2-0, o Palmeiras empatou com o Vitória. O Vitória segurou o Palmeiras em Palmeiras. Aí nós temos na terça-feira Vasco e Mirassol às 7 da noite, de novo em São Januário. Grêmio e Fluminense às 9h30 na Arena. Na quarta, às 7 da noite, Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza que deu uma respirada. Juventude e Santos na quarta, às 7h30 em Caxias. O Santos podendo botar mais um carimbo no Juventude. O Juventude provavelmente rebaixado matematicamente, inclusive. Provavelmente, aí tem na mesma quarta, 8 da noite, São Paulo e Inter, que é uma fumaça, lá no Morumbis. Vai ser em Santos. Vai ser em Santos. Vai ser na Vila Belmiro, né? O jogo foi mudado. Aí nós teremos, ainda na quarta-feira, 8 da noite, Bahia e Sport. 9h30, Flamengo e Ceará. E na quinta-feira, 7h30, Cruzeiro e Botafogo. Eu nem tô indo pra última rodada, tá? Se a gente for na última rodada, ela vai acontecer toda no domingo, 4 da tarde, dia 7 de dezembro. Tem Fluminense e Bahia no Maracanã, Botafogo e Fortaleza no Engenhão, Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, o Cruzeiro já com a viola no saco, então o Santos tem grande chance de Cruzeiro, fazer 3 dias depois desse jogo, Cruzeiro vai estar semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro vai com o Sub-15, Então, aí no meio, lá no Maião, nós temos Mirassol e Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV, no Beira-Rio, Inter e Bragantino, no Barradão, Vitória e São Paulo. Aí a gente não sabe que campeonato que o São Paulo vai estar disputando ainda, né? Mas pode ter uma necessidade de vitória para chegar na Libertadores. Aí no Castelão tem Ceará e Palmeiras e Sport e Grêmio na Ilha do Retiro. É muito truncada a tabela nesses jogos que faltam. Muito truncada. Agora, Bagé, se o Inter chegar na última rodada, eu não estou nem dizendo que já tem entrado na zona do rebaixamento ou que daqui a pouco tenha muita chance de rebaixamento. Mas se o Inter entrar para esse jogo contra o Bragantino no Beira-Rio com alguma chance de rebaixamento, nós teremos um dos momentos mais tensos da história do Inter. Mesmo que precise de resultados paralelos para o Inter cair. Cara, nós não podemos chegar a esse ponto, cara. Nós não podemos chegar a esse ponto. Eu não posso reviver o 99 do Dunga lá, o 2002 do Paysandu, 1990 do Letelier, que o Inter quase caiu também. O Inter não pode chegar a esse ponto. O Internacional tem que dar um jeito de chegar na última rodada livre. Eu lamento demais. Eu não estou nem falando de uma outra coisa, Bagé. Estou nem falando de uma outra coisa. O Internacional provavelmente, se não fizer 2 vitórias nesses 3 jogos, que eu acho que não faz, o Internacional não vai jogar nenhuma competição internacional o ano que vem, cara. O Internacional vai jogar a Copa Sul-Sudeste só com times de segunda linha. É muito triste tudo isso, cara. É muito triste. Não, e aí tu faz um outro cálculo que é o seguinte, né? Como é que tu convence patrocinador? Como é que tu convence jogador? Porque a gente tá vendo aí várias possibilidades de outros jogadores saírem, né? Por exemplo, agora a imprensa argentina dá como certa que o River Plate vem em cima do Borré. Ah, não, mas o River não tem dinheiro. Tem. Eles venderam lá o menino lá, o Mastandônio, o Mastantuono, que é um fenômeno. Venderam pro Real Madrid mais de 40 milhões de euros, ou seja, eles têm dinheiro. Outra coisa, tu acha que hoje a tabela FIP do Borré não caiu? Claro que não. Caiu, pelo momento do Inter e pelo momento do Borré. E mais, Baldasso, tu acha que na opção, ele sendo vaiado, e ele tá sendo vaiado com justiça pelo torcedor do Inter, tu acha que ele vai dizer não pro River Plate, que é a casa dele? Claro que não. Não, eu não tenho dúvida que ele quer sair, que o Inter quer que ele saia e que o River Plate quer ele. Mas tem a questão da grana. Tu tem toda a razão ao fazer a comparação, muito feliz com tabela FIP. O Borré custou 7 milhões de euros para o Internacional. 7 milhões de euros. Se o Inter conseguir a metade desse valor com a saída dele para o River Plate, tem que fazer. Agora, eu acho impossível que o River Plate pague 3 milhões e meio de dólares por ele. De euros. Também acho. Mesmo tendo dinheiro, também acho que não. Acho que o River Plate vem com menos ainda. Então é muito possível que daqui a pouco, com 1 milhão de euros, o Internacional tendo 6 milhões de euros de prejuízo, porque o Borré é jovem ainda, cara. O Borré tem 30 anos. Não, e Borré tem 30 anos. O Internacional tem esse prejuízo imenso, fora o prejuízo de ter pago 2 milhões de reais de salário para o jogador, e o jogador não dá nenhuma resposta.
O Borré é um bom jogador, Baixa. O Bom Borré é um bom jogador. bom Eu não tenho dúvida nenhuma que no River Jogador Plate ele vai jogar bem. decisivo. Não tem Ele não nenhuma conseguiu dúvida. jogar aqui. Não conseguiu jogar aqui porque o Inter é um sarcófago. Porque o Internacional é um sarcófago que suga o bom futebol de todo jogador que vem para cá. Lamento muito, mas este negócio vai ter que ser feito. Bagé, e o técnico do Grêmio? Nós vamos pegar. Eu tenho uma ideia. Pelo que eu estou ouvindo vocês falar, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar. Eu tenho feito viagens boas com a minha mulher. Eu quero ir para a Europa. Eu vou lá em Lisboa, vou parar naquela praça que tem no centro de Lisboa e vou começar a gritar. Quem quer ser técnico do Grêmio? Olha, o Grêmio, quem quer ser técnico do Grêmio? O Grêmio que é um treinador, o Grêmio não sabe nem o nome, mas que é um treinador português. Eu tenho pavor dessas coisas, velho. Tu sabe que essa situação, né, de técnico, seja estrangeiro ou não, né? Cara, eu acho que não tinha que ser olhado assim. Eu acho que ele tem que ser competente ou não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, os técnicos brasileiros também, eles perderam espaço no tempo e eles não podem nem reclamar, tá? É muito mais por incompetência e falta de preparo deles do que qualquer coisa contrária. Tanto que, por exemplo, o Abel Ferreira, que é hoje o maior técnico da história do Palmeiras, cara, ele veio do PAOK da Grécia. Uhum. Ele nunca teve carreira grande, nem como E jogador, não chegou no era, esporte. e não era ele o técnico principal que o Palmeiras estava procurando. O Palmeiras queria trazer o Não, Miguel Ángel Ramírez, que já estava acertado com o Inter. que na época já estava acertado com o Inter e que era o bambambam da América do Sul lá no Sporting Del Valle. Mas tu pega assim, ó, o Diogo Rossi hoje à tarde, na tarde passada, né, ele conversou com o Luiz Castro, técnico renomado que foi lá para o Al Nassr no mundo árabe, e ele não negou. Bom, ele não vai negar, porque é um clube brasileiro o procurando. Ele inclusive fez sucesso aqui com o Botafogo. Baldasso, lá ele ganhou o equivalente a 6 milhões de reais Meu mês. Deus do céu. Ou seja, Meu Deus do 1,5 céu. milhão por semana. O Grêmio não tem dinheiro para fazer isso. Não. Então, beleza. Sabe que o meu sonho. Eu tive vários sonhos assim bom, eu já consegui conquistar coisas, e tu também, que a gente nem imaginava no momento da nossa Verdade. vida. Mas, por Verdade. exemplo, eu tenho um sonho, assim, de carro. Eu gostaria de um dia ter uma Lamborghini. Não é nem Opa. Ferrari, eu gostaria de ter uma Lamborghini. Né? Um Porsche e Eu acho, depois uma Lamborghini. eu acho que a Lamborghini é mais bonita que a Ferrari. Também acho isso. Eu acho que ela é mais grife. Porque, Uhum. bom, isso dá sempre uma discussão, né? Ferrari é um carrasco e tal, mas eu acho que a Lamborghini ela tem um tchan, aquelas portas que abrem pra cima, sabe? Aquela coisa assim. Mas vamos lá, vou voltar pra realidade. Eu tenho um sonho. Eu acho que eu tenho que acreditar nisso, sabe? Eu tenho um sonho que um dia eu vou conseguir comprar. Não sei se uma usada, mas eu tenho um sonho que um dia eu vou conseguir comprar. Mas a gente tem que ter os pés no chão sempre, né? Então, por exemplo, hoje o Grêmio não tem condição de fazer isso. Pode ser que o Grêmio tenha um dia a possibilidade de trazer o Luiz Castro. Então é a mesma coisa que eu entrar hoje numa loja de importados e que tenha um Lamborghini. Eu vou entrar, eu vou sentar, o cara vai deixar eu ligar o carro, vai me oferecer um test drive, mas eu não vou ter como efetivar essa compra. Mas eu fui lá ver se realmente essa experiência era aquilo. Será que, um dia eu vou buscar, mas naquele momento não tem. Eu acho que o Grêmio é assim. Eu acho que o Grêmio, eu gosto desse pensamento, tá? Eu acho legal. Ao invés de ficar procurando os caras que dá volta, foram lá no Luiz Castro, ver se ele queria ou não. Eu acho legal isso, tá? Só que o Grêmio não tem condição de trazer o Luiz Castro. A gente já sabe que o Tite não vem, porque se tem uma ideia de que o Tite acaba ou acabou na história recente dele. Até o exemplo que me deram, me falaram também do Roger. Disseram, não que o Grêmio queira o Roger, tá? Mas assim, olha, ficou igual o Roger. Tem um momento que o Tite se preocupou mais com a política do que com a carreira dele. Então é isso que nesse momento impede o Tite de ser procurado pelo Grêmio. E que aconteceu, realmente, o Tite tinha lá os posicionamentos. Sinceramente, eu acho que não tem problema nenhum. Mas as pessoas isso entendem que isso É. conta e que, inclusive, foi um divisor de águas na própria carreira do Tite. O Tite acabou se preocupando com coisas que tiravam o foco dele dentro de campo. Tudo bem. Só que hoje a realidade do Grêmio é a permanência do Mano. E que eu discordo. Eu acho até que o Pelaipe chega e o Pelaipe pode trazer um pouco de frescor, de amenizar esse clima tenso do Mano. Porque o Grêmio vai ter que contratar o Baldasso. E o Grêmio não tem dinheiro para contratar. O Grêmio, por exemplo, agora não sabe como que vai ficar a situação da Alfa. O Grêmio não consegue conversar com a Alfa. O Inter tem uma relação com a Alfa que o Grêmio não tem. O Inter fala diretamente com a Alfa, com os representantes. O Grêmio foi colocado, terceirizado, um escritório de advocacia para que esse escritório mantenha
as conversas com o Grêmio. Então o Grêmio não consegue conversar com o Alfa. Não sabe se vai ficar, se não vai ficar, se vai entrar dinheiro, se não vai. Tá se falando muito de alguns jogadores e eu sei que alguns não têm pé nem cabeça. Por exemplo, o Hulk. O Grêmio não procurou o Hulk. O Wallace do Cruzeiro. O Grêmio não procurou o Wallace do Cruzeiro. Mas e o Everton, o goleiro do Palmeiras? Esse o Grêmio procurou. E eu acho que o Everton foi um goleiraço. Mas hoje, o Everton tá saindo do Palmeiras porque o Palmeiras é o melhor clube no Brasil para tratar de encerramento de ciclos. O Palmeiras encerra ciclo. Ah, não, olha, o Scarpa quer voltar. Tá, deixa ele voltar pro Atlético lá, a gente não quer ele aqui. Ah, o fulano quer voltar. O Dudu foi um dos que eles erraram. Trouxeram de volta e depois deu aquela complicação dele com a presidente Leila. Felipe Melo, Felipe, obrigado, mas estamos encerrando a tua carreira aqui, pelo menos com o Palmeiras. Seja feliz em outro lugar. E agora está sendo feito o mesmo papel com o Everton. O Grêmio, para trazer o Everton, primeiro, o Grando só fica no Grêmio e só renova contrato se for prometido e garantido para ele, quem sabe até em contrato, que ele seja titular. Então, se tu vai buscar o Everton, o Grando tá fora. Tem que buscar mais um goleiro, então. Outra, nesse momento, e a entrevista mais recente no último jogo contra o Palmeiras do Thiago Volpe, o Volpe já sabe que a nova direção não quer ele. Que a nova direção não tem confiança nele. Eu só acho que hoje o goleiro pro Grêmio não é uma prioridade. Ele não é o goleiro dos sonhos, o Volpe, eu acho que ele falha bastante, mas ele salva bastante também. Mas é uma questão de prioridade. Hoje o Grêmio não tem uma necessidade tamanha de buscar um goleiro. O Grêmio vai ter que buscar jogadores para mais posições. Mas, ao que tudo indica, o Everton é o jogador mais próximo de ser anunciado, quem sabe, como o primeiro reforço da gestão Odorico. Porém, se ele for anunciado agora, ele não pode jogar pelo Grêmio, porque o Grêmio ainda não pagou o transfer ban. O Grêmio ainda está impossibilitado de colocar jogadores no seu registro. Bagé, nós discordamos de um ponto, nós falamos isso ontem no debate Raiz. Eu acho que o Grêmio não conseguiu firmar um goleiro desde Marcelo Groy. Nós estamos falando de 2018. Acho que o Grêmio não consegue firmar um goleiro. Tu acha que o Marquezin talvez tenha chegado próximo disso? Tá bem. Mas não dá para dizer que firmou, não. Velho, o Marcelo Groy se consagrou e hoje está na história do Grêmio como um dos maiores goleiros da história do Grêmio, com um processo desde que ele veio da base. O Paulo Santana, falecido e saudoso Paulo Santana, fazia campanha contra o Marcelo Groy. É verdade. Fazia campanha contra o Marcelo Groy, que ainda era um menino. Marcelo Groy teve muitas dificuldades e muitos problemas, foi se firmando, apostaram nele. Teve um ano que trouxeram o Dida como goleiro. Sim. Né? Lembra? Trouxeram o Dida e o Marcelo Groy foi pro banco, como acontece com o Grando. Escantearam o Marcelo Groy e botaram o Dida de goleiro e depois o Dida foi embora também. Velho, façam com o Grando o que fizeram com o Marcelo Groy. Eu te garanto, com todas as minhas forças e argumentos, o Grando é melhor que o Volpe, por exemplo. O Grando é melhor que o Volpe. O Grando tem falhas, tem o Marcelo Groy também tinha. O Grêmio tinha que apostar no Grando. Deixa jogar. Vai falhar contra o Monson no Campeonato Gaúcho. Deixa jogar, porque o Danley também falhava contra o Passo Fundo no Campeonato Gaúcho. Deixa o Grando jogar, velho. Porque as experiências que o Grêmio tem tido não são boas. Não são boas. Deixa o guri jogar, cara. Mas é que essa questão do rodízio, ele foi um grande erro e foi lá em 21, porque era um ano complicado do Grêmio, tanto que o Grêmio foi rebaixado. E quando tu faz rodízio, na verdade, tu tira a confiança dos dois. Porque se tu lembrar, a estreia do Grando é um Grenal na Arena, estreia do Filipão, o Inter amassou o Grêmio. No começo do jogo, o Ferreira tem uma lesão, ele disputa uma bola com o Daniel, que era goleiro do Inter, que agora tá nos Estados Unidos, e ele sai no comecinho do jogo. E o Grando salvou o Grêmio, tanto que vários dos mais antigos jornalistas diziam, pô, lembrou aquela atuação do Darley 0, Manchete da 0 hora. Manchete surreal. Da 0 hora, Darley 0, Inter 0. Uma grande manchete e o Grando fez a mesma coisa. O Grando até tinha feito um jogo antes, se eu não me engano, não era a estreia dele, mas era a estreia em Grenal. Então, pô, tu vê um menino que começa dentro de um Grenal fazer o jogo que fez, tu sabe que ele tem qualidade. Ele foi convocado, inclusive, para a seleção principal do Brasil. Mas é que ele sabe que não tem confiança por parte do Grêmio. E faz parte isso também. Mas aí o Grêmio tem um problema agora. A gente falava no debate raiz de ontem. O Grêmio trazendo um goleiro para titular, que seria o caso do Everton, o Grêmio tem que procurar pelo menos mais um goleiro para reserva.
Pois Porque é é. o que tudo indica, nem Aí o tá. Jorge vai ficar Cara, aí, que era do Pelotas. eu não estou desmerecendo a função de goleiro, não estou sendo preconceituoso, mas eu quase sempre acho um desperdício, quando tu tem necessidades, gastar dinheiro com goleiro e daqui a pouco não ter condições de trazer um meia, um atacante que tu precisa para resolver alguma condição. Eu acho que tu tem que fazer isso quando tu realmente, efetivamente, está com muito problema. Necessidade. Eu acho que quem tem o Grando não tem urgência e necessidade. Não tem urgência e necessidade. E tu toca num ponto fundamental. Se tu vai mandar o Volpe embora para contratar o Everton, o Grando vai embora também. Então tu, ao invés de corrigir um problema que não há garantia que tu vai corrigir, porque o Everton vive um momento derradeiro na sua carreira, além de tu não ter certeza que tu vai corrigir o problema, tu tá criando dois problemas. Pode estar criando, tentando eliminar um problema, pode estar criando dois. Eu não faria esse movimento. Eu não faria. Tu sabe que não tem como não voltar pro jogo do Inter. Tu tá. Já passou na tua cabeça, por mais que tu não queira, tá? Mas o que, que pode acontecer caso hoje, por exemplo, o Grêmio perca, o Inter perca pro Vasco? Porque matematicamente não vai estar rebaixado. Mas eu acho, sinceramente, que o jogo contra o São Paulo ele é muito mais difícil na quarta-feira Ah, do que o jogo de hoje contra o Vasco. Então, se tu não ganhar do Vasco, eu acho que os dois são muito difíceis, tá? Mas eu penso que seja mais complicado pela qualidade técnica do São Paulo o jogo da quarta-feira. sem dúvida. Sabe que é muito curioso, Bagé, que o Internacional, mesmo perdendo para o Vasco, não tem chances de entrar na zona de rebaixamento nessa Isso. rodada. A não ser que o Santos ganhe de 8-0 e o Inter perca de 5-0 para o Vasco. Isso não vai acontecer. O problema é o São Paulo. O nosso desespero não é perder o jogo para o Vasco agora, porque o Inter ainda não entraria no jogo na condição de rebaixamento. Mas aí a probabilidade de perder para o Vasco é quase total. É quase total. E aí sim entraria na zona do rebaixamento. Então o pânico é esse. Velho, vamos imaginar, Bagé, eu tô tentando buscar coisas positivas. O time do Vasco, embora tenha algumas valências, como tu citou, o time do Vasco vem muito mal, essa é uma verdade, ele vem muito mal, e ele tem, por exemplo, uma zaga muito deficiente. Vamos imaginar que vai ter uma escalação dita melhor do que o Inter tem hoje, a família Dias vai ter a condição de botar o que há de melhor hoje no Internacional, que não tem sido melhor em nada, mas é o que há de melhor. Eu vou ter em campo o Alan Patrick, que é o meu meia diferencial, eu vou ter o Alan Rodrigues, que é um grande jogador, eu vou ter Vitão e Mercado, que é uma boa zaga, né? Eu vou ter o Carboneiro de volta, que é um jogador que tem solução técnica, eu já tenho de volta o Rocher, que é um grande goleiro. Não está acontecendo nada de positivo com essa turma aí. Mas em tese é o que o Inter tem de melhor. Eu não posso imaginar que daqui a pouco não possa sair um bom futebol deste time que, em nomes, é um bom time que vai estar em campo. Então eu realmente vou fazer toda a força do mundo para acreditar. É muito difícil acreditar no Inter hoje, porque eu não confio em ninguém mais lá dentro. Né? Eu pensei que eu fosse confiar na família Dias para resolver o problema, mas já não confio mais neles também. Mas é um jeito, cara. A gente vai ter que dar um jeito de pontuar. Tu acha que existe alguma possibilidade de, no caso de uma derrota, demissão do treinador? Eu acho, não. Eu acho que eles não pedem para sair faltando 2 jogos, porque seriam desertores e seria covardia. E eu acho que o Inter não pode fazer isso, porque não tem outra coisa que tu possa fazer para remediar a saída de um trabalho nesse momento, faltando 2 rodadas. Eu acho que não. Agora eu vou te dizer outra coisa. Se o Internacional ganhar esses 3 jogos, ganhar os 3, tem que mandar embora a família Dias. Ah, Não eu rolou. também acho que não tem Não outro papel. aconteceu. Não Pode tem outro ganhar os papel. 3 jogos. Pode Até ganhar, tem que porque mandar embora. Até porque, na melhor das hipóteses, se o Inter escapar do rebaixamento, a chance que tem o presidente Barcelos é fazer um reset. Ele tem que fazer Uhum, um reset. Aí ele dá a uhum. real, encarar uma realidade, dizer que realmente está complicado, não criar falsas expectativas como ele criou, sabe? Porque que loucura a invertida que acontece, né? Porque tu vai lá, contrata um monte de jogador, bom, não pagou, tá, mas isso é uma outra discussão. Ele contratou um monte de jogador, aí ele dá uma win, ele não consegue ganhar título, daqui a pouco ele tem que estar se desfazendo desses jogadores. Cara, olha o pandemônio que virou. A chance que ele tem, a partir do momento que ele não seja rebaixado, porque senão ele pioraria tudo, é dar um reset na máquina. E o Uhum. reset primeiro seria a demissão do treinador mesmo com o O, contrato. o problema é que quando tu dá reset, tu tem que começar de novo. E imaginar Sim. começar de novo sem dinheiro, sem crédito e sem competência, já é de novo uma coisa arriscada. Bagé, eu falei ontem no meu programa, eu só quero chegar no dia 31 de dezembro de 2026 vivo. Só. Eu só quero estar vivo.
Eu só quero estar vivo dia 31 de dezembro de 2026. Eu não quero brigar por título, eu não quero nada. Eu só quero estar vivo, meu time na Série A do campeonato. Só isso, Bagé. Porque o resto, eu definitivamente não tenho mais expectativa nenhuma. Eu vou te contar, meu, porque do jeito que as coisas passaram, O acho Gui que o Gui esqueceu o gol. dormiu, O porque Gui era pra ter dormiu. o gongo, ele deve ter O ido Gui no dormiu banheiro, nos 30 alguma coisa minutos. assim. Aí, ó. Mas vamos esperar, daqui a pouco ele vai dar uma acordada. Ó, não, O Gui só tem definitivamente que, dormiu. o Gui só tem que botar o gongo, mas Cara, eu vou é te contar, meu, só. E aí nós estamos fazendo tempo aqui pra porque a gente saber o não que pode, a gente não aconteceu pode com o começar Gui. outro assunto. A gente não quer começar Não, outro assunto que vai ser interrompido. pois Bagé, é. tu vai fazer o que, ó. Travou o gongo. É sempre assim. É sempre assim. É o problema é a Apagaram o gongo. internet. A Apagaram o internet. gongo do registro. Que beleza. Só mudou. Bom, terminou, né? Tchau. Tchau, sem gongo. Tchau.